E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida entre Hans Smoke Niemann enfrentando o prodígio turco Yagiskan Erdoğanus. E essa é uma partida que, se eu te falar que, na verdade, foi jogada entre o Paul Morphy e o Anderson em 1800 ela vai cacetada, você acreditaria, porque é uma partida no estilo romântico do xadrez, né? É uma partida onde os dois jogadores partem para o ataque, tem vários sacrifícios, tem vários lances brilhantes, e a partida acaba em apenas 26 lances, né? Então, uma partida curtinha, quase uma miniatura. Sem mais delongas, vamos a essa obra-prima. Isso daqui foi maravilhoso. Temos E4, E5, cavalinho F3, cavalinho F6, então até aqui tudo muito padrão. Essa daqui é a defesa Petrov. Jogador de pretas, ao invés de defender o seu peão, gera um contra-ataque no peão das brancas. Cavalo por peão, e nessa posição temos a linha principal, peão na casa de D6. Vale dizer, né, se você é iniciante, pretas primeiro chutam o cavalo antes de tomar, porque se as pretas tomam de imediato, as brancas ganham um peão no mínimo. As brancas jogam dama na casa de E2, ameaçando o cavalo. Se as pretas tirarem o cavalo, vão perder a dama. Essa é uma armadilha muito bem conhecida, todo mundo tem que saber essa. Mas mesmo que as pretas joguem corretamente com dama em E7, depois de dama por cavalo e D6, as brancas têm como manter um peão a mais jogando o peão em D4. E aí as brancas ganharam um cavalo de graça, pretas vão ter que entregar o peão de D para poder recuperar o material, e temos essa posição na qual as brancas têm um peão a mais. Então, antes de, claro, tomar o peão, pretas têm que jogar peão na casa de D6, é o que o Yagiskan Erdoğanus faz, né? Não vai cometer um erro de iniciante, mas cavalinho F3 e agora o Yagis toma o peão de E. As brancas podem manter tudo muito simétrico, jogando peão em D3 e forçando o cavalo a recuar, mas preferem jogar peão na casa de D4, ocupando o centro do tabuleiro. E para não ficar com o bispo por dentro da cadeia de peões, o jogador de pretas decide jogar peão na casa de D5, e aí libera o seu bispo, apoia o seu cavalo. Temos uma posição onde a estrutura de peões é simétrica, mas as pretas têm um cavalo bem posicionado em troca de terem um tempo atrás aqui na posição. É extremamente igual isso daqui, dá para jogar de maneira bem flexível. As brancas optam por bispo em D3, desenvolvendo e preparando o roque, mas não de fato querendo tomar o cavalo, porque isso melhora muito o peão das pretas. Então, o jogador de preta joga cavalo em C6 desenvolvendo, temos o roque, e nessa posição, o lance bispo em E7, o lance principal, o jogador de pretas tende a fazer ideia de roque curto. É muito raro jogar para roque longo, mas o Yagiskan Erdoğanus vai para essa linha que existe, é teórica, mas é bem rara. Ele joga bispo em G4. A ideia do bispo em G4 é colocar um pouco de pressão no peão de D, e mais importante, preparar para rocar grande. Ele não está preocupado no desenvolvimento do bispo e ideia de roque curto. Ele quer uma posição de roque em alas opostas e ataque com avalanche de peões. Então ele está jogando para ganhar mesmo. No momento, não está ameaçando o cavalo por D4, enquanto o bispo por cavalo estiver sendo uma possibilidade. Cavalo por D4 não pode ser jogado. E nessa posição, o lance principal é peão na casa de C4, atacando o centro do tabuleiro. Peão toma não pode ser jogado sem pendurar o cavalo. Cavalo por D4 perde para bispo por cavalo. Então, normalmente, o jogador de pretas vai voltar o seu cavalo para F6, defendendo o seu peão de D e aliviando um pouco da pressão. No entanto, o Hans Niemann joga C3, solidificando o peão da casa de D4 e, mais importante, acredito que o que ele de fato queria, preparando para tirar a dama dessa cravada, né? A ideia dele é defender o cavalo e jogá-lo como dama em A4, já indo contra as ideias de roque longo do Yagiskan. E nessa posição, né, já estamos fora de teoria, porque esse C3 é um lance raríssimo. O Hans Niemann jogou um lance que só foi jogado umas 3 vezes antes, em partidas assim de rating bem baixo pro nível desses jogadores, né? Que é, tipo, tem umas partidas na base de dados, mas o rating dos caras é tipo 2000, 2100, né? Então provavelmente nenhum dos dois conhece essa posição. O Yagiskan pensa pela primeira vez, né? Ele ainda tá com 1 minuto e 40 que ele começou, e ele pensa por 20 minutos e ele decide jogar peão na casa de F5, super protegendo aqui o cavalo. É um lance que monta uma estrutura de peões de muro de pedra, praticamente, e tem um problema aqui na casa de E5, né? Se torna uma casa fraca, mas cimenta que nunca você vai querer tomar esse cavalo, porque senão as pretas vão tomar com peão de F e isso vai dar muito problema. O Hans Niemann joga de maneira praticamente imediata cavalo D2, simplesmente para os cavalos se apoiarem, e nessa posição o Yagiskan ele pensa por mais 40 minutos e ele joga o melhor lance aqui do engine. Provavelmente que ele estava se debatendo aqui seria se ele ia rocar grande ou se ele ia rocar curto. Porque tem duas maneiras das pretas seguirem, né? Pretas podem seguir com algo como bispo E7 e roque curto,
ou dama em F6 e roque longo, e isso vai mudar drasticamente o rumo da partida, por isso que Yagis Khan investe 40 minutos aqui, e ele decide por dama na casa de F6, que é o melhor lance da posição para poder focar grande. Nessa posição temos o dama em A4 por parte do Hans Niemann, descravando o cavalo, e o roque grande por parte do Yagis Khan, mas o problema, olha para o relógio, o Hans Niemann tá com 1 hora e 13 minutos, e o Yagis Khan tem apenas 20 minutos para jogar essa posição, que é profundamente desbalanceada, onde nós tivemos o roque em alas opostas e, portanto, os temas de ataque, né? Os dois jogadores vão partir para cima e é sobre quem dá o checkmate primeiro. Então, Hans Niemann joga em 30 segundos bispo em B5, ameaçando bispo por cavalo, né? E depois de dama toma dama por dama, dobrando os peões do jogador de pretas. E o Yagis Khan avalia a posição corretamente e ele decide jogar cavalo toma cavalo na casa de D2, com a ideia de forçar, na verdade, por parte do Hans Niemann, um cavalo retoma, liberando o caminho para o peão de F começar a marchar, certo? Porque se você tomar de bispo, daí bispo toma, vai dobrar os seus peões, certo? Por consequência, cavalo toma, e o Yagis Khan vai para a ideia correta, que é o mais agressivo possível, peão na casa de F4, com a ideia de jogar peão na casa de F3 e dobrar os peões aqui do Yagis Khan. Ou, né, se peão em F3 e as brancas, por exemplo, jogarem G3, gerar teminhas de checkmate com a dama vindo para a casa de H3 e depois dando checkmate na casa de G2. Então é uma corrida, que é uma posição onde os dois jogadores vão se atacar e no lance 3 a posição já está insanamente complicada. O Hans Niemann joga torre em E1, colocando a torre na coluna aberta, muito lógico esse lance, e o Yagis Khan joga peão na casa de F3, que como você pode estar vendo, é um lance que tem um ponto de interrogação, esse lance é um erro. Mas apesar de ser um lance errado, é extremamente difícil de você castigar esse erro, porque o jogador de pretas está montando um ataque brutal. Esse peão na casa de F3, ele gera vários problemas para as brancas, né? Primeiramente, abriu essa diagonal, então ideias de dama em H4, bispo em D6 estão vivas. Segundo problema, né? Você não pode tomar, claro, se você tomar, você expõe o seu rei, mas as pretas podem tomar, as pretas vão tomar em G2, depois vão jogar bispo em D6, torre em F8 e vão pressionar o ponto F2. Então, por exemplo, a linha mais forte para as brancas aqui, que não foi jogada na partida, é bispo por cavalo, certo? E, curiosamente, a ideia do Yagis Khan não é tomar de volta. Yagis Khan não vai jogar dama toma bispo. Se jogar dama toma bispo, por exemplo, aí simplesmente perdeu o peão de F, né? Aí dama toma, peão toma de volta, um H3 para não tomar e bispo toma dobrar peões, né? E toma esse peão e simplesmente estamos com um peão a mais. Então, o Yagis não tem interesse em tomar de volta se bispo por cavalo fosse jogado. Ele jogaria F toma G2. E aqui é uma posição insanamente complicada, onde um cavalo foi sacrificado, mas as pretas têm um ataque fulminante com ideias de bispo em D6, dama em H4, e quem sabe o que está acontecendo aqui. Uma coisa é certa, você não tem tempo de salvar o seu bispo. Se você volta o bispo, né, e você fica com uma peça a mais, você, na verdade, está levando quase checkmate, bispo em D6, né, torre, por exemplo, torre na casa de F8, para jogar dama por F2, dama na casa de H4 para jogar dama por H2, dama por A7, o jogador de pretas vai primeiro jogar C6, só para evitar ideias de checkmate, né? Quando você tirar esse bispo daqui, você não tem mais tempo de defender bispo por H2, certo? Olha, bispo por H2, rei por G2, a gente tem aqui a ideia de dama por F2 e você tá levando com checkmate, né? Tá levando checkmate, promove dama com cheque duplo. Por consequência, o jogador de brancas, depois de tomar esse cavalo, teria que dar o bispo de volta, né? F por G2, você teria que dar esse bispo de volta. Joga bispo por B7, por exemplo, ou bispo por D5, alguma coisa assim, entrega a peça de volta e tenta segurar esse ataque que o jogador de pretas vai lançar. Esse F3 complica muitas coisas e, de maneira super compreensível, o Hans Niemann não entra nessa linha de bispo toma cavalo, que é a melhor escolha para as brancas. Em vez disso, ele joga H3, questionando o bispo, né? E nessa posição, o Yagis Khan, que tinha a intenção de sacrificar o cavalo para, tipo, te dar checkmate, tem que sacrificar o bispo para te dar checkmate. Ele tem uma vantagem se, e somente se, ele deixar o cavalo e o bispo caindo e jogar F por G2. E as ideias são como nós vimos, né? Se peão tomar bispo, dama em H4 vai arregaçar. Estamos ameaçando checkmate, rei por G2 é forçado, bispo em D6 ameaça essa infiltração, dama por G4 está sendo ameaçado. Você tem que jogar de maneira extremamente precisa, cavalo em F1 para responder a dama por G4 com cavalo em G3, torre em F8 ameaçando tomar o peão de F,
Agora, por exemplo, as brancas têm que voltar para defender, dama por G4, cavalo G3, dama em F3. É uma posição onde o jogador de pretas está absolutamente destruindo, se e somente se ele deixa o bispo pendurando e toma em G2. Na partida, bispo em H5. Muito complexo o jogo. E agora, nós temos o Hans Niemann partindo para o ataque. Ele joga, bispo toma cavalo, e como nós vimos anteriormente, o jogador de pretas não deve capturar de volta. Ele deve sacrificar esse bispo, tentando um ataque com dama em G6, alguma coisa do gênero, né? Dama em G6, F por G2, e as brancas não têm tempo de manter o bispo. E Agis Khan toma o bispo. E agora ele vai ser absolutamente massacrado por ter tomado essa peça de volta, porque o ataque do Hans Niemann chega primeiro. Não vai vir dama por A7, não vai vir dama em AC cheque. Hans Niemann joga o melhor lance da posição, torre na casa de E5, que é o lance para fechar essa diagonal e eliminar qualquer pressão de ataque que o jogador de pretas possa ter. Elimina qualquer contra-ataque. Dama em G6, por parte do Agis Khan ameaçando checkmate, forçando o peão a avançar para G3, e bispo em D6, extremamente lógico, né? Beleza. Agora eu ganho qualidade, né? Eu vou tomar essa torre. Se você movimentar a torre, eu vou sacrificar o bispo na casa de G3 e vou te dar mate. Se você volta a torre, por exemplo, né? Bispo por G3, você tá levando checkmate aqui, né? Só que nessa posição, as brancas têm um único lance que é extremamente difícil que vença a partida. Muito difícil. E Agis Khan tem 2 minutos por sinal no relógio. Não é dama cheque, não é dama por A7. Pause o vídeo e veja se você encontra o brilhantismo absoluto do Hans Niemann nessa partida, que é insano. É cavalo em B3. Se você encontrou isso, cara, meus parabéns. Esse lance é mais do que brilhante. Porque cavalo em B3, ele na verdade está montando uma rede de checkmate mais rápido do que a rede de checkmate das pretas. Se bispo toma a torre, nós vamos jogar cavalo em C5, né? Ameaçando dama cheque e dama mate. E aí, por exemplo, bispo por vai levar dama cheque e dama checkmate. Então, os dois jogadores estão dando checkmate, só que as pretas estão um único lance atrasado para esse checkmate. Bispo toma não pode ser jogado porque cavalo em C5 vai levar a um checkmate. Esse bispo precisa ficar de olho na casa de C5. Tudo bem. Agis Khan joga a torre em F8, né, colocando a torre para atacar. Fala, ok, enquanto o cavalo em C5 eu puder tomar sem problemas. E nós temos bispo em E3 desenvolvendo a última peça por parte do Hans Niemann. Torre em E8 por parte das pretas. Provavelmente, né, com a ameaça de tomar a torre de torre mesmo, né? E também gerando uma casinha de escape para o rei. Tem várias ideias aqui por parte do Niemann. E nessa posição, novamente, só tem um lance aqui que regaça. Na verdade, dama por A7 mantém uma vantagem saudável, mas o lance que realmente leva essa partida para um checkmate rápido, para uma posição onde rapidamente tudo acaba, é dama por C6. Com total intenção de sacrificar a torre de E. A ideia do dama por C6, né, é cercear o rei do adversário e armar um checkmate de dama e cavalo. A ideia vai ser jogar dama cheque, trazer o rei para o centro e dar checkmate nesse rei no centro do tabuleiro. Bem, bispo toma a torre, né, na prática ganhando aqui a qualidade, então, e oferecendo uma troca de damas. Se você trocar as damas aqui, você está perdido porque tem menos material. Mas, é claro, o Hans Niemann joga dama cheque, rei D7, e agora ele não toma o peão com cheque, ele joga cavalo em C5, e, ao invés de tomar o bispo, recuperando o material, parte do material pelo menos, ele joga dama por D5, que é um lance muito mais forte. Na prática, não pegou a torre de volta, ele tem uma torre a menos, mas ele tem uma rede de checkmate. A ameaça do Hans Niemann nessa posição, se um lance aleatório pretas for feito, não é dama D7. A real ameaça é dama em E6. Mas como tem uma dama guardando essa casa, você precisaria jogar bispo em G5, certo? O único lance legal aqui é você sair desse cheque, então você tem que tomar o bispo ou cobrir o cheque, os dois que levam checkmate. Se cobrir o cheque, vai levar dama em E6, seguido por dama em D7 checkmate. Se você tomar o bispo, você vai levar exatamente a mesma coisa, dama em E6, seguido por dama em D7 checkmate. Então, nessa posição,
O Yagiscan não tem como cobrir essa ideia, né, do bispo G5. Um lance como peão na casa de H6. Vai perder o bispo com cheque, então tanto o dama em E6 quanto o dama em E5 estão sendo ameaçados, né? Então ele joga dama em F5 para pelo menos tentar ficar de olho nas duas coisas, né? Mesmo que venha dama, a gente troca damas e você não tem um ataque. Dama em E6 está coberto, e mesmo se vier bispo na casa de G5, eu cobri de torre, você não tem o dama em E6. O Nima joga o bispo em G5 de qualquer forma, que é brilhante, né? Você não pode tomar de dama, senão dama em E6 leva checkmate. Mas você pode cobrir de torre, pelo menos não tem dama em E6 levando checkmate. Mas você vai ter que devolver todo o material. Peão toma, né? Já recuperou um bispo, mas a gente vai recuperar a torre também. E a dama, na verdade, não pode tomar. Na verdade, pode, né? Dama por bispo, mas toma uma torre, peão toma de volta. Nessa posição, o Yagiscan Erdogmus abandona a partida, porque não há nada mais a ser feito, né? Vai vir cheque, rei na casa de F8, torre por torre na casa de E8, né? Então, por exemplo, torre cheque. Primeiro que o Niemann tá com mais material nessa posição, mas segundo que vai cair mais coisa aqui, né? Tem torre por E8, né? Bispo por E8, cavalo em E6, cheque, ganhando a dama, forçando o adversário a caminhar o rei para cheques cobertos, né? É uma posição completamente perdida e, por consequência, o Yagiscan abandona a partida. Essa foi, talvez, a melhor partida do Hans Niemann que eu já vi. E é um absoluto massacre. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.